olhe a mão, olhe o prego, contemple. O seu braço trouxe livramento. A mão do Senhor trouxe livramento. Agora você entende por quê? João 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O braço do Senhor, este é o nosso Senhor Jesus. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Isso aqui é uma introdução rápida do vídeo que eu já vou soltar aqui, tá? Sobre a ministração que foi feita ontem, dia 9 de novembro, na comunidade Vale da Bênção, pregando sobre a restauração do altar do Deus Pai, ou de Yehová, comumente conhecido como Jeová. A igreja está numa campanha restaurando altares. Eu achei por bem trazer essa mensagem como restauração do altar do Deus Pai. Por quê? Porque é comum a gente notar que o Deus Filho, glória a Deus, que bom, ele não é esquecido, ele comumente é lembrado e relembrado nos cultos, mas o Deus Pai às vezes passa despercebido. E essa mensagem, como a mensagem, a pregação, ela já vai sair já do meio para frente, quando você vai ver no vídeo aí, eu gostaria de te contextualizar com o início. E o início, eu comecei lendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, o versículo 2. Eu vou ler um já. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. Presta atenção nisso aqui. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Deus é nosso Consolador. Agora vem dizendo debaixo desse cabeçalho, diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu li essa carta, a segunda carta aos Coríntios? Na verdade, se você ler todas as cartas apostólicas contidas na Bíblia, elas têm mais ou menos o mesmo teor de saudação, saudando o Deus e Pai de Jesus, o Deus de Jesus. E hoje a gente acaba não vendo isso. Hoje, quando começa o culto, nós já saímos cultuando ao Senhor Jesus e às vezes esquecemos do Deus Pai. E é sobre isso que eu vim falar nessa mensagem, porque eu citei um exemplo do seguinte: a comunidade católica mundial, ela está passando por um alvoroço, por assim dizer, porque o Papa Leão XIV, ele decidiu notificar que Jesus, vou resumir, que Jesus, ele é o suficiente Salvador, não mais necessitando de uma co-salvadora, uma co-redentora, no caso a Virgem Maria. Para quem é evangélico, isso não soou como novidade nenhuma, porque nós não cremos no credo mariano. Porém, muitos de nós, como nós saímos da Igreja Católica, todas as igrejas cristãs, elas saíram da Igreja Católica, alguns credos ficaram. E um dos credos que ficou é o credo niceno. No Concílio de Nicéia, foi decidido que Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo, não apenas um, mas o mesmo. E isso é difícil de entender, porque em João 17, 21, Jesus pedindo em oração, ele diz: Pai, que os seus discípulos sejam um, assim como eu e tu somos um. Então, se nós entendêssemos dessa forma, os membros da igreja, todos nós seríamos o mesmo. Eu vou ser o João, eu vou ser o Pedro, eu vou ser o José, mas não, eu sou o Ismael, e eu estou unido, eu estou em união, a palavra errad, unido, ou união composta. Eu estou unido com pessoas, mas não é porque eu estou unido com o João, com o Pedro, com o José na igreja que eu seja eles. Eu sou eu, ele é ele. Então, o credo niceno acabou fazendo uma confusão na cabeça das pessoas que acaba esquecendo por completo do Deus Pai. E mais, quando a gente vira a página aqui, na primeira carta aos Coríntios, diz assim, eu até perguntei na igreja, né, se alguém tinha sido afetado pelo credo mariano. Todo mundo, obviamente, não, porque nós não somos afetados por esse credo. Jesus é o único Senhor e Salvador. Mas, olha só, eu perguntei se alguém ia talvez se maravilhar ou estranhar esse texto aqui.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus. Jesus vai entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Pois é necessário que ele reine, quem? Jesus reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu tudo a Cristo. Então há uma diferença, né? Claramente aqui, esse era o credo apostólico do Deus Pai, do Deus Filho vir e servir ao Deus Pai, do Deus Filho no livro de Isaías ser uma extensão do Deus Pai. Esse credo apostólico, que Jesus é o único Filho de Deus, gerado do Pai, não criado, esse credo apostólico com o tempo ele foi tão diluído junto do credo niceno que hoje é confuso de entender. Hoje se esquece do Deus Pai. Muito se fala apenas do Filho, que o Filho é a revelação do Pai. O Filho é o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Mas será que é importante? Será que é importante nós nos dirigirmos ao Deus Pai? Nós buscarmos ao Deus Pai? Então, fica com a mensagem aí que vai rolar agora e que Deus te abençoe. Fotográfica, tá? Ou hebraico cananita, como alguns conheceram, porque quando eles estiveram no país de Canaã, usava-se muito as pictografias. O que acontece? Os egípcios usavam muito, né? Aquela águia, a cobrinha e tal. E aqui, Deus já havia dado uma chave de entendimento gigantesca. É claro que eles não entenderam na época, mas hoje esse conhecimento é revelado a nós e nós precisamos divulgar isso. Presta atenção. Eu vou ter que abrir primeiro, senão vai perder a graça. Isaías 59, abre aí. Isaías 59, amém? Amém? Olha só. Antes de entrar no Isaías 59, eu vou contextualizar o que acontece. Em Isaías 59 o ano é 2025, depois de Cristo. Parece. Porque o que está falando ali? O contexto de Isaías 59 é o seguinte: Deus chega à conclusão de que, olha, não adianta. Vocês, seres humanos, são pecadores. Eu tento, eu luto, vocês caem. Eu faço campanha, eu faço oração para o Ismael, eu faço jejum, o Ismael levanta, amanhã o Ismael está caindo de novo. Está perdendo tempo no celular, tá jogando tempo fora. O ser humano, ele é difícil. O cara lá tem problema com bebida, com cigarro. Eu luto, ele sai do vício, dá uma semana e ele volta. O contexto é esse, olha só, 59:6, parte B. Suas obras são más, atos de violência estão nas suas mãos. Seus pensamentos são maus. Está falando de mim aqui, tá? Não há justiça nos seus caminhos. Está falando de mim, no 9. Por isso a justiça está longe de nós. A retidão não nos alcança. A gente procura, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos nas sombras, densas sombras. Está falando de nós. Está falando do povo de Israel. Entenda, o profeta que mais falou sobre Jesus, o Messias, foi Isaías. Você está pensando, mas por que Ismael está falando sobre isso? Aonde ele quer chegar? Agora, eu vou dar a explicação do nome de Deus na representação pictográfica. Yud, esse desenhozinho aqui feioso, é mão, braço. Re, o bonequinho, tá vendo o bonequinho assim, né? Significa olhe, contemple. Sabe quando o pregador está aqui e diz assim, presta atenção agora no que eu vou dizer? É essa a expressão. Presta atenção. É isso que o bonequinho significa. Olhe, contemple. Prego. O vav é prego. Clavo. Contemple. Olhe a mão. Olhe o prego. Contemple. Olhe a mão. Olhe o prego. Contemple. Olhe Isaías 59, o verso 16. Ele viu que não havia ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Então, o seu braço
trouxe livramento. A mão do Senhor trouxe livramento. Agora você entende por quê. João 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O braço do Senhor, este é o nosso Senhor Jesus. Por isso ele não foi criado, ele é a extensão do Pai. Ele é a extensão de Deus. Amém? Por isso que você entende que em João 14:28 ele disse: eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Se eu tivesse o poder de arrancar o meu braço e mandar ele lá para a Somália para ajudar os cristãos lá, o meu braço ia pelear, o meu braço ia guerrear, mas depois que o meu braço terminasse o serviço, ele ia dizer: somalianos, eu vou lá, porque Ismael é maior que eu sou maior do que o meu braço. Entende? Entenda quando dizia-se: como? Senhor, mostra-nos o Pai. A gente precisa ver o Pai. Vocês não estão me vendo agora, né? Ninguém me enxerga. Para que você quer me ver? Quem vê a mim, vê o Pai. O braço do Senhor, esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o meio de salvação que Deus usou. Por isso ele é o único. Por isso que você vai entender agora que diz que ele é o autor da criação, que ele é o mestre de obras de Deus. Meu amado, você que não é deficiente físico e tem os dois braços, você vai construir a tua casa, geralmente tu vai usar as tuas mãos, os teus braços. Assim o nosso Senhor foi usado. Entenda isso, esse é o papel do nosso Senhor Jesus. Por isso ele é diferente, por isso ele não é um anjo. Por isso que nós dizemos que Jesus é Deus, é a extensão de Deus. Aleluia. Porém, mesmo com tudo isso, isso sendo maravilhoso, vamos voltar para o início. Esse braço de Deus, o braço em sentido, eu criei uma ilustração hipotética, né? Que meu braço estava lá na Somália. Vamos dizer que meu braço está lá de novo. Ele está lá auxiliando os cristãos, ajudando. Quando alguém vai assassinar um cristão, o braço faz assim, protege. Mas ele, o tempo todo ele diz: vocês têm que conhecer o resto. Cara, vocês têm que conhecer o resto do Ismael. Vocês têm que conhecer o restante. E é isso que eu venho fazer essa noite. Eu venho pedir para que vocês conheçam, além do braço, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, que o nome Jesus significa Yehová, é salvação. Porque em Isaías, Deus disse: ninguém vai salvar Israel, eu vou ir. E assim o braço do Senhor veio e nos salvou. Não esqueça do Pai. Sabe por que eu digo não esqueça do Pai? Olha só, olha que interessante, meu querido, meu amado. Às vezes a gente pergunta para um assembleano, eu sei porque eu tenho amigos assembleanos: e Jeová? E Yehová? Jeová não, porque não existia J. Yehová? Ah, eu conheço da canção do Novaldo Burquette, né? Pelo esplendor da tua presença, brasas de fogo se acendem. E aí vai falar que ele é poderoso, ele é grandioso, o seu nome é Jeová. E acaba aí. Mas o próprio Senhor Jesus, ele diz: Pai, eu dei o mundo a conhecer o teu nome. Pai, que as pessoas te conheçam. Conheçam o Pai. Porque esse Pai, o restante de Jesus, do corpo de Jesus, precisa ser conhecido. E infelizmente ele está esquecido. É mais ou menos como se, hoje em dia, é impossível nós cristãos chegarmos a Deus sem a sua palavra, a Bíblia. Nós precisamos da Bíblia, né? Quem já foi em alguma igreja que tem um culto direcionado à Bíblia? Ó, nós vamos cultuar a Bíblia. Essa aqui, versão NVI, da capa vermelhinha com cinza e tal. Vamos dobrar o joelho. Ninguém faz isso em sã consciência. Por quê? Ela não é o final da adoração. Não é o objeto de adoração. Ela leva a quem deve ser adorado. Agora, abre a tua Bíblia aí em João 4. Hoje João está na lista. João 4. Aleluia. Amém? Antes, vamos lembrar: o Filho e o Pai são um. O Filho e o Pai são unidos. Agora, o Filho não é o Pai.
É difícil de entender isso, né? Porque o meu braço não sei eu, ele faz parte de mim, mas aqui Deus deu uma personalidade para o braço, diferente de mim que não conseguiria fazer isso. Deus deu uma personalidade para o braço, que é o filho. O filho ora ao pai, o filho diz assim: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Eu sempre digo tuas vontades nesse momento. Então é que nem eu tenho meu filho é uma extensão de mim, mas o meu filho tem a sua vida à parte. Eu e a minha mulher somos um, mas eu sou o Ismael, ela é ela. E dentro da hierarquia, eu sou o cabeça. Dentro da hierarquia de Deus, isso não é machismo, tá? Dentro da hierarquia de Deus, o cabeça o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja, e o cabeça de Cristo é o Deus Pai, esse que nós estamos falando. É o Deus Pai. Então existe essa diferença? Existe. Por isso que quando você crê no credo niceno, você não consegue entender. E aí é chamado de o mistério da Santíssima Trindade. Bate cabeça, não faz sentido. Eu falei do culto e adoração à Bíblia. Eu falei para nós imaginar um culto e adoração à Bíblia. Olha como é importante entender isso. João 4, Jesus falando com a mulher, a samaritana, na beira do poço, e ele diz assim, 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão quem? O Pai, em espírito e verdade. E são esses adoradores que quem procura? O Pai. Então essa noite nós vamos adorar o Pai. Nós viemos adorar o Pai através do Filho. Deus usa o Filho dele. Porque, meu querido, não tem como um cara estar se afogando. Até tem, né? Mas ninguém usaria isso. Né? O comum. É assim que nós nos achegamos a Deus. Não tem como vir ao Pai senão por mim. Tá? Vamos imaginar um salvamento que não vai se usar o pé, vai se usar a mão. É assim, filho, é assim que adorar ao Pai. E aqui entra uma questão interessante. Olha só, presta atenção. Por que eu falei do credo niceno? Muitos de nós crê no credo niceno. Niceno, Conselho de Nicéia, 325 depois de Cristo, né? O Conselho de Nicéia, 325 depois de Cristo, determinou que Pai, Filho e Espírito Santo é Yahid, é único. E a Bíblia não diz que é Yahid, ela diz que é Errad, que é conjunto. É conjunto. Aí, beleza. Pensa comigo. E agora, todos aqueles cristãos, aqueles católicos que criam no credo mariano, que Maria era necessária para a salvação, esses caras estão sendo confrontados agora. Tá? Eles estão sendo confrontados. E só tem uma decisão, só tem uma saída. Precisa decidir para que lado tomar. Agora o que eu vou falar é o seguinte. Eu, Ismael Munhoz, particularmente, tem um evento da história que eu não acredito. Tá? Eu não acredito que em 20 de julho de 1969 o homem pisou na Lua. Podem me chamar de louco, podem rir, beleza. Eu não creio. Eu não vou citar os fatos, por que eu não acredito, mas tá, eu não creio. O homem pode ir, tem capacidade? Talvez tenha, mas eu não creio que 20 de julho de 1969, o Fusca era o carrão, o homem foi à Lua e voltou sem gasolina. Tá. Porém, agora imagine a seguinte ilustração, a seguinte hipótese. Eu, Ismael Munhoz, tive a graça de conseguir estudar, que eu não consegui. Me formei, sou um professor de história, que eu amo história. E sou um professor top. E eu estou dando aula na faculdade, na Universidade Federal de Pelotas. Estou dando uma aula de história. E aí eu vou me deparar com 20 de julho de 1969. E agora, o que eu faço? Eu falo o que eu acho ou eu falo o que os livros de histórias dizem? Eu falo o que eu acho ou eu falo o que os livros de histórias dizem? Vou ter que dar aula para os alunos baseado no que eu estou concordando. Que a faculdade ensina e a história ensina que no dia 20 de julho de 1969 o homem colocou o pé na Lua. É isso que eu vou fazer. Eu preciso dar essa aula. E o meu achismo, nesse momento, não interessa. Nesse momento, o meu achismo não é válido. As minhas intuições não são válidas. Então, quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós não podemos colocar o nosso achismo em questão. Mas eu sinto, Deus falou. Nós precisamos colocar o que a Bíblia ensina. Eu
Dou sempre os parabéns para o pastor Nildo, não é porque estou na presença dele, é porque, por exemplo, você não vai ouvir em outro lugar dizer que nós fomos enxertados em Israel e que nós hoje andamos com esse Deus Jeová através da misericórdia de nos enxertar lá. Não. A teologia ensina que nós substituímos Israel. Isso não é bíblico, mas é o que a igreja ensina na sua grande maioria. Então, eu vim de um lugar em que eu precisava ensinar para todo mundo que Jesus era um anjo chamado Arcanjo Miguel, que foi criado por Deus. Deus usou as suas mãos e criou um anjo, que era o Arcanjo Miguel, e que esse anjo era o principal e ele veio à Terra. E eu vou dizer para vocês, custou caro. Custou caro. Isso é bravo, isso é difícil. Porque Deus colocou em mim isso. E eu tive que abrir a minha boca e confessar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que não é um anjo. Eu vim de uma religião que dizia que a salvação depende de você estar aliançado à organização das Testemunhas de Jeová. E eu tive que dizer que não. Isso custou caro. Custou minha mãe, minha avó, custou minha família. Eu perdi todos eles. Então, nesse momento, eu sei que eu estou também trazendo um assunto difícil. Porque talvez o pastor Jonathan, talvez alguns de vocês tenham o credo niceno que Jesus, Jeová e o Espírito Santo são Yahid. São um, único e não unidos. E nesse momento eu estou dizendo algo contrário. Eu sei que isso pode custar caro também. Eu nem era para estar aqui, eu era para estar em casa, jogando um videogame que eu gosto tanto, era para estar fazendo outra coisa. Mas esse é o chamado que Deus colocou em mim. Eu nem queria estar nessas encrencas, Leônidas. Eu nem queria estar nessas confusão. Mas Deus colocou isso. E aonde quer que eu vá, eu vou ensinar isso. Eu vou ensinar que Jesus é o Senhor Salvador, que não depende de igreja. Eu vou ensinar que não depende de instituição. Eu vou ensinar que Maria não tem nada a ver. E eu vou ensinar que nós temos que lembrar do Deus Jeová, o Deus Pai, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E embora talvez isso custe o pastor Nildo dizer, Ismael, porta da rua, você mentia da casa. Pode acontecer. Pode acontecer, mas nós não podemos, quando toca na questão de doutrina e em assunto de salvação, sermos flexíveis. O pastor Nildo sabe, eu e o pastor Nildo, a gente diverge em um ensinamento sobre Gênesis 6. Ninguém vai ser salvo por esse entendimento. Dane-se, eu não vou preparar um esboço jamais aqui para dizer Gênesis 6, o jeito que eu penso está certo. Isso não envolve salvação de ninguém. Nunca. Ele pensa do jeito dele, eu penso do meu, glória a Deus. Quando dá o problema lá em casa, é para ele que eu vim pedir socorro para nós orar juntos. É isso. É isso, nós somos irmãos em Cristo. Quando dá o ruim, eu vou correr para ele. Então, eu não sou o bam de querer dizer assim, não, porque a minha teologia é melhor que a do Jonathan. O Jonathan agora, eu vou dizer que o Jonathan está errado, eu estou certo. Não, quando é o ruim, eu vou correr nele. Jonathan, me ajuda que eu estou vendo bicho lá em casa. Vamos morar junto. É isso. É isso. Então, que essa noite você possa entender que vamos voltar à nossa cena mental, à nossa cena ilustrativa, que o altar de Jeová, do Deus Pai, nesse momento está limpo. E simbolizaremos, só simbólico mesmo, nós não temos nada aqui, que nós vamos colocar nossas vidas nesse altar, porque o Senhor Jesus colocou a vida dele nesse altar, o altar de Deus Pai. Então é isso que essa noite eu quero que você entenda. E eu pedi a Deus, se Deus tiver misericórdia de mim e de ti, que Deus opere essa noite de uma maneira diferente em cada um de vocês que está aí. Então nesse momento que nós vamos fazer a oração final, se acontecer algo maravilhoso na tua vida, se acontecer uma cura física, espiritual, psicológica, a glória é toda do Deus Pai e do braço poderosíssimo dele, que é o Filho Jesus, que em nome dele as coisas acontecem. Então, eu peço para que vocês coloquem de pé nessa noite.